nos purifica, Senhor. tua cruz, Pede para Ele te purificar nesta tua manhã. graça, fala Pede do para Ele te amor lavar do nesta Pai, manhã maravilhosa. que prepara para Purificar nós a tua mente, o teu coração. o caminho para Ele. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre posso me nós. achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado. Ele te purifica nesta manhã. Nos traz restauração. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como as Purifica, neves, Espírito Santo. aceito como os amigos de Deus. Diga, e nada além do sangue de Jesus. Isso, nada além do sangue. Tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar Sinta a presença dele. somente pelo sangue. Nós te amamos, Jesus. Que nos lava dos pecados, diga, e que nos traz restauração. E nada além do sangue, é pra Ele, nada além do sangue de Jesus, que nos faz como os brancos, e que nos faz brancos como as neves, aceito como amigo de Deus. E nada além do sangue, diga, e nada além do sangue de Jesus. Declare nessa manhã, dizendo nessa noite pra Ele assim, ó: eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, Deus. Isso, igreja. Eu, alamandaço de candaramandai. Você é livre em Cristo Jesus. Diga, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, e eu sou livre. Nós somos livres, e eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos Ele te traz limpa. restauração. Ele nos purifica nesta manhã maravilhosa. Nada além do sangue, Ele nos lava, nos purifica. nada além do sangue Alabanda, de alabaçuca, Jesus, Elebia nova, ciadai, calabastei. que nos faz brancos como as neves, aceito como amigo de Deus. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso de número 17 até o verso de número 20. Glória a Deus, santo é o Senhor. Romanos capítulo 16, nós vamos ler o verso 17 até o verso 20. Glória a Deus. Vamos falar nesta manhã sobre as exortações oportunas para a igreja de hoje. Foi a exortação que Paulo deu para a igreja aos romanos, e hoje ela vai ser entregue a nós nessa manhã. Romanos capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos e desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com as suas suaves palavras lhe sojam, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Levante assim as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. Igreja do Senhor, nós estamos diante de exortações que o apóstolo São Paulo, ele escreve para a igreja aos romanos. Essas exortações, elas servem também para os nossos dias, porque o que acontecia entre aqueles irmãos e aquela igreja, muitas vezes também acontece no nosso meio, acontece entre nós, entre a comunidade que serve ao Senhor. As advertências finais de Paulo aos romanos, ela vale também para nós, e ela vale muito a pena nós examinar cada uma delas. Primeiro, a primeira exortação que Paulo traz para a igreja aos romanos, que os crentes precisavam ter discernimento espiritual. Aqueles irmãos que serviam a Deus, aquele povo que se reuniam, eles precisavam ter discernimento, e você vai entender o porquê que eles precisavam ter discernimento espiritual. Porque no meio daquela igreja havia falsos mestres infiltrados naquela igreja, com o propósito de quê? De provocar divisões, de provocar escândalos e desacordo com a doutrina, com o ensino que o apóstolo estava passando para aquela igreja. Então, por isso que o apóstolo orienta dizendo, no verso 17, rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos e desacordo com a doutrina que aprendeste. E o que Paulo orienta? Afastai-vos dele. Então, Paulo estava mostrando para aquela igreja que ela precisava ter discernimento espiritual. Primeiro, para notar, para tomar nota sobre aqueles que estavam trazendo divisões e escândalo, aqueles que estavam trazendo desacordo com a doutrina, com o ensino,
que o apóstolo estava entregando para aquela igreja. E o segundo conselho que Paulo traz, que os irmãos deveriam se afastar daqueles que estavam causando divisões. E a orientação do apóstolo é: notai aqueles que fazem divisão, vocês vão perceber os que causam e vocês vão afastar deles. Vocês não vão andar aliançado com eles. Por que que Paulo está trazendo esta orientação para a igreja? Porque o apóstolo sabia que aqueles que causavam divisões e escândalo e desacordo com a doutrina, o que eles queriam era um ouvido pronto ali ouvir. Você vai perceber que toda pessoa, todo divisor, todo alguém que quer causar desacordo, aquele que quer trazer divisão quanto ao ensino da palavra, o que ele quer disponível é um ouvido que possa lhe ouvir, uma pessoa que possa lhe dar atenção. É por isso que o apóstolo está orientando, dizendo: notai aqueles que causam divisões, aqueles que causam escândalos e desacordo com a doutrina, aqueles que distorcem o ensino, aquele que distorce a palavra. Vocês devem notar aqueles que fazem isso e vocês devem afastar deles. Porque o divisor, irmão, o contendeiro, aquele que quer trazer desacordo, ele quer fazer panelinha e ele quer encontrar alguém que esteja disponível ouvir o seu desacordo, ouvir a sua ideia distorcida. Então Paulo está dizendo: vocês devem notar e devem se afastar deles. Quem está comigo, levante as mãos. Por que que Paulo manda aqueles irmãos se afastar daqueles divisores? Porque essas pessoas que fazem isso, irmão, eles escondem o veneno do engano sobre o manto da simpatia. A maioria dos divisores, daqueles que causam desacordo na obra de Deus, eles são simpáticos, são gente boa, tem um sorriso elegante, e a gente precisa ter cuidado, porque o veneno do engano, ele vem coberto com o manto da simpatia. E a gente que é espiritual, que está servindo a Deus, nós precisamos ter discernimento espiritual, porque a igreja, ela vive em unidade, irmão. A igreja, ela não pode viver em desunião. A igreja de Cristo, ela não pode ter partidarismo. A igreja de Cristo não pode existir nela, um é de Paulo, outro é de Silas. Não, nós servimos a Deus. Na igreja de Cristo não pode ter grupinhos. Na obra de Deus, o líder, ele não pode amar um e desprezar o outro. Nós tratamos todos da mesma maneira, porque nós vivemos em unidade. E o que é unidade? Unidade é a capacidade que eu tenho de eu lidar com quem é diferente de mim. Isso é unidade. É a capacidade que eu tenho de conviver com meu irmão que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que não tem o mesmo pensamento que eu tenho. Isso é unidade, é a capacidade que nós temos de viver junto, irmão, mesmo que tenhamos diferença. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Mesmo que tenhamos diferença. Aí olha só que o apóstolo diz: os crentes precisavam fazer duas coisas. Primeiro, notar bem, ou seja, aqueles falsos profetas, eles eram lobos em peles de ovelhas, e o apóstolo orienta: afastai-vos deles. Devemos fazer, irmãos, uma caminhada na direção da comunhão fraternal, e uma caminhada de distanciamento dos que provocam divisões e escândalo na obra de Deus. E isso, olha aqui para mim, é algo que nós devemos fazer até hoje. Todo mundo, irmão, que vem servir a Deus na igreja é bem-vindo, mas se vir para causar escândalo e desacordo, não é bem-vindo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Todo mundo é bem-vindo para adorar o Senhor, mas nós que somos
servo de Cristo, e temos o discernimento espiritual, temos que notar. Para quê? Notar os que causam divisão. Para nós acusar eles? Não. Para nós apontar o dedo a eles? Não. Para nós se afastar deles. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Agora, Paulo também coloca aqui a segunda exortação. Está no verso de número 19. Leia comigo. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. A obediência e a maturidade espiritual deve ser a marca do crente, irmão. E o apóstolo olha para aqueles irmãos, e o apóstolo vai dizer: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Paulo conhecia muito bem como eram aqueles irmãos. Paulo sabia que eles eram obedientes, eles eram fiéis a Deus, eles eram pessoas maduras espirituais. E o apóstolo está dizendo: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso eu me alegro a vosso respeito. Paulo sabia que aquela igreja era uma igreja obediente, que amava a Deus, amava a palavra, amava os ensinos e amava também as suas orientações. E ele coloca: a obediência e a maturidade espiritual deve ser a marca do crente. Qual é a nossa marca? Obediência, irmão. Maturidade espiritual. O crente ele tem que ser maduro espiritual e um cristão obediente a Deus, obediente à palavra, obediente aos ensinos. Agora, Paulo elogia a obediência da igreja e exorta os crentes a serem sábios para o bem e simples para o mal. Agora, eu gostaria que você entendesse isso. Devemos ser menino no juízo e criança na malícia, como diz 1 Coríntios 14, verso 20, irmão. Nós devemos ter maturidade espiritual. Uma vez que a gente vai andando, vai vivendo com Deus, a gente vai aprendendo, vai obedecendo, vai cumprindo, vai melhorando a cada dia, e a gente vai tendo o que? Obediência, e a maturidade espiritual se torna a marca da nossa vida como crente. A gente não começa mais sendo aquele crente trabalhoso, aquele crente que tudo desobedece, tudo teima, tudo faz questão de teimar. Não, uma vez que a gente anda com Deus, a gente se torna obediente e nós adquirimos maturidade espiritual. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Agora eu quero ler com a igreja o verso de número 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Os crentes, eles devem compreender a vitória que ele tem em Cristo. Era isso que o escritor aos Romanos estava dizendo, que aquela igreja, aqueles irmãos precisavam compreender a vitória que eles já tinham em Cristo. Irmão, nós já somos vencedores. Nós não seremos vitoriosos, nós já somos vencedores, uma vez que nós servimos ao nosso Deus. Nós já temos a vitória. A palavra diz que é a nossa fé. Nós já somos triunfantes em Cristo. Por trás da atuação dos falsos mestres, o que estava, irmão? Aqueles que estavam infiltrados ali na igreja, fazendo desacordo com a palavra. É como se Paulo pregasse e os falsos mestres vinham lá e distorciam tudo que era ensinado. É por isso que o escritor aos Romanos está trazendo essa orientação, essa exortação, para que a igreja viesse abrir os olhos e notar aqueles que estavam causando divisões. Tem lugares por aí, irmão, que só Deus pode dar graça para o líder levar uma igreja. Por quê? Porque o líder prega uma coisa, aí vem um abençoado e desfaz tudo. E tem lugares aí que até no púlpito que isso acontece, irmão. Um desrespeito com a liderança,
com quem Deus colocou na frente. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E isso aqui é muito sério, que estava acontecendo ali na igreja aos romanos. Então o escritor está dizendo que por trás da atuação dos falsos mestres, Paulo destaca o que? A estratégia de Satanás. Por trás daqueles que estavam causando divisões, quem é que estava ali? Satanás, o pai da mentira, que estava causando desacordo, estava causando divisões, estava causando escândalo na obra de Deus. Quando você vê essas coisas acontecer, irmão, na igreja, olhe para mim. Quando você vê essas coisas acontecer onde você congrega, tenha ciência que por trás, quem é que está por trás? Satanás. Diga comigo, Satanás. Porque ele é o pai da mentira, ele é o divisor, é ele que gosta de escândalo. Quando você vê uma igreja, aqui não, aqui está tudo na paz, diga glória. Mas tem igreja por aí, irmão, que os irmãos vivem brigando com outros, se dividindo. Briga por causa de som, briga porque não cantou, briga porque não abriu, pelo amor de Deus. E quem é que está por trás disso? Satanás. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ganhando território. E por quê? Que em muitas igrejas acontece isso: falta de discernimento espiritual do povo, falta de obediência e maturidade, e também o povo não compreendeu ainda que está ali por Cristo. Nós estamos por Cristo e servimos a Cristo. Irmão, Satanás, ele é o pai da mentira. Gênesis 3, verso 5. Ele mentiu para Eva, ele enganou a Eva, e Adão também foi levado. As divisões na igreja são obra de Satanás. Quando você vê, irmão, na igreja, olha aqui para mim. Pastor, o senhor está pregando porque está acontecendo? Não, eu estou pregando para antecipar. Quem está comigo, levante as tuas mãos, para nós se preparar e saber como lidar com essas coisas. Irmãos, as divisões na igreja são obras de Satanás. Quando você vê, irmão, pessoas querendo discriminar a liderança, já viu lugares aí que tem cidadão e pessoa, grupo, irmão, dentro da igreja, faz baixo-assinado para tirar quem Deus colocou. Diga, pelo amor de Deus. Levanta a tua mão e diga, ai, ai, ai. Levante a mão e diga, ai, ai, ai. Será que Deus está se agradando de um povo assim, irmão? Pessoa fazendo panelinha, meio de tirar. Irmãos, se Deus colocou a liderança, Ele garante, e na hora certa Ele tira e coloca outro. Quem está comigo, levante as tuas mãos. A gente não pode ser agente de Satanás para querer se levantar contra quem Deus a levantou. Irmãos, olha só que Paulo diz. Paulo diz que o Deus da paz e da vitória, Ele dará vitória sobre Satanás. E olha que ele coloca aqui: o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O escritor aos Romanos estava dizendo que Deus agiria naquele lugar, que Deus iria contra as divisões, contra os escândalos e contra os desacordos na obra de Deus. Pastor, será que eu não posso discordar? Discordar é uma coisa, irmãos. Discordar é diferente de você fazer divisões na igreja. Alguém pode discordar do meu jeito, sim ou não? Alguém pode discordar do terno que eu uso. Alguém pode olhar para mim e dizer: não, pastor, eu não gostei desse azul. Eu acho que um preto caberia melhor no senhor. Isso não é errado, alguém discordar. Agora, nós fazer divisões, desacordo, panelinha, para tentar derrubar, disseminar, é isso que o escritor aos Romanos estava combatendo ali, irmão. Porque por trás daquela atuação dos falsos mestres estava Satanás. Mas o escritor está dizendo: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Irmão, Paulo revela aqui, a fonte de toda a falsidade, para que nenhum crente
possa ser enganado quando os instrumentos de Satanás realizam a sua obra mortal de destruir a alma do homem. E qual é o instrumento de Satanás? Divisões, diga divisões, escândalos, desacordos com a doutrina, com o ensino. Irmão, tem gente que desacorda, olha só, ele lança divisão. E o que acontecia na igreja aos romanos ali era um desacordo, não era desacordo de ideias, era desacordo com a doutrina, com o ensino. As orientações bíblicas chegavam e alguns se levantavam e diziam: não aceito esses ensinos. Irmãos, e se alguém aceita desacordo com o ensino da palavra, com o que está escrito na palavra, haverá juízo de Deus sobre ele. Não era um desacordo de ideia, era desacordo com a doutrina, com o ensino, com aquilo que era passado. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E a gente precisa ter cuidado com isso aqui. Irmão, Paulo está convicto de que o diabo será destornado, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O Deus da paz não quer saber de divisões, irmãos, mas ele vai esmagar Satanás. Somente com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz. Irmãos, o que é que um líder espera numa igreja? Paz. Quem está comigo, diga glória a Deus. Que os irmãos vivem em comunhão, vivem em harmonia, vivem em amor, orando um pelo outro, ajudando um ao outro, suportando um ao outro, andando, caminhando lado a lado um com o outro, em unidade. E é isso que Deus espera da sua igreja. Mas o nosso inimigo quer isso, irmão? Não. O que o inimigo quer? Jogar um contra o outro, que um fale mal do outro, que um se queira a destruição do outro. Mas Paulo está deixando essas exortações aqui, e ela serve para a nossa vida. Primeiro, diga: os crentes precisam ter discernimento espiritual. Diga: discernimento espiritual. Para quê? Para notar aqueles que fazem divisões. E a gente que tem maturidade, que tem discernimento, a gente vai perceber. Quando você vê alguém querendo causar divisão, afasta dele, irmão. Afasta dele. Não empreste o seu ouvido para o inimigo. Como aconteceu? Porque que Eva foi destruída, levada pela mentira, porque ela emprestou o seu ouvido para quem ela não deveria ouvir. Ela deveria ter ouvido a Deus. Deus disse: ó, não pode comer dessa árvore. De toda a árvore que está aí no jardim, vocês podem comer. Vocês podem passar o dia todinho colocando nome nos animais e comendo fruta aí. Mas o que aconteceu? Que ela começou a dar ouvido para quem ela não deveria ouvir. E as divisões começam, os escândalos começam, o desacordo começa, quando a gente começa a querer dar ouvido para quem não deveria ouvir, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. É por isso que a gente tem que concentrar. Nada contra, olha aqui para mim. Eu aprendi algo na minha vida. Não, pastor, mas o membro quer ir embora para outra igreja. Ele pode ir? Pode, irmão. Se ele olhou, se ele buscou direção de Deus e ele comunicou, a gente não é dono para segurar ninguém. Mas o perigo é aquele que sai e sai querendo fazer zoada, irmão, querendo fazer barulho, querendo discriminar o pastor que ficou. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a gente que é pastor, é líder espiritual, eu aprendi algo na minha vida: a gente tem que concentrar com quem fica e não com a zoada de quem sai. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estou pegando Bíblia, irmão. E a gente precisa ter essa maturidade espiritual. Quem recebe a palavra, levante a mão. Estou pregando assim, irmão, não está acontecendo nada não. Estou orientando você, para você aprender junto comigo. Amém?
sobre essas exortações. Fique em pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar. Vamos fazer agora a oração do concerto. Glória a Deus. Vamos pedir agora que Deus toque em nós, para que a mão poderosa do Eterno, Ele venha agora nos perdoar. Coloca aí, coloca a mão no teu coração e ore comigo. Eu quero orar com você agora neste lugar, para que a mão poderosa de Deus nos toque aqui. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, nós queremos neste momento, Pai, pedir perdão dos nossos pecados. Queremos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, Pai. Nos purifica nesta manhã maravilhosa, que sejamos